Você sabe o que essa música tem a ver com suas dores, seus medos, seus bloqueios? Ou essa música tem a ver com os seus problemas de relacionamento com o marido, com os amigos? Tudo tem a ver com frequências e elas estão sendo utilizadas há mais de 2000 anos através de toda a história para beneficiar milhares de pessoas. Você deseja acelerar a sua vida, destravar a sua vida, ir andar de uma maneira mais rápida, acelerar os seus processos, ter uma coerência entre corpo, mente e espírito, atenuar ou aliviar as suas dores físicas, mentais e emocionais? Se sim, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como as 7 frequências de solfégio podem aliviar todos esses processos e desbloquear a sua vida e a sua jornada. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Se você é daquelas que acha que a sua vida vai mudar fazendo exatamente a mesma coisa, saiba que isso não vai acontecer. Precisamos tomar atitudes e posicionamentos diferentes para termos resultados diferentes. Então, se você quer continuar com a sua vidinha, a mesma vidinha, com os mesmos relacionamentos, com as mesmas amizades, com os mesmos problemas se reapresentarão. Você precisa elevar a sua frequência, compreender, abrir-se para novas possibilidades. E se você está disposto a trilhar esse novo caminho, venha comigo que eu vou te mostrar um passo a passo desenhado especificamente para essa nova jornada. Então, sintonize a frequência correta e acelere 7 anos em apenas 21 dias. Eu sou Dra. Andréa Sokol, médica, PhD em Biotecnologia da Saúde. Sou uma cientista e estudiosa de vários assuntos. E eu quero te contar que eu já estive aí, nesse grande colapso, um burnout completo. Alguns anos atrás, eu passei por uma estafa física, mental, psíquica e emocional. Nós fizemos uma licitação e chegamos num processo de dívida de quase R$1 milhão. Nesse momento, eu estava completamente perdida. E eu pedi muito ao Criador por que eu estava passando por aquilo. Eu lembro de um dia, uma certa noite, eu ter acordado com uma angústia, uma dor no peito, que talvez você aí esteja com seu coração apertado, como eu estive há anos atrás. Eu não conseguia respirar, é como se tivesse um pau aqui atravessado em mim. E aí eu pedi muito respostas do porquê tudo aquilo e como que eu poderia sair daquilo. E como eu venho de uma casa de 2 cientistas, me foi apresentada a resposta. Andréa, você é co-criadora da sua realidade. Como assim? Diversos cientistas a nível nacional e internacional falavam a mesma coisa. E que, para mudar esse padrão que estava presente no meu subconsciente, através das dores, dos medos, das experiências traumáticas que eu tinha vivido, eu estava projetando aquela realidade de problemas físicos, emocionais e sentimentais na minha vida. Eu estava completamente acabada, arrasada, e eu precisei entender que era a minha vibração, a minha frequência que atraía aquilo para o meu campo eletromagnético e se projetava na minha realidade. Ok, se eu tinha causado aquele caos, eu era também possível descausar isso tudo, tirar, apagar tudo isso, evoluir. E eu fui determinada, estudando passo a passo, ferramenta por ferramenta, como eu poderia sair daquele padrão vibratório frequencial. Que muitas de vocês estão aí olhando para mim, ok, doutora, eu sei. Então tá, eu assumo a minha responsabilidade, mas como que eu vou sair disso? E é exatamente isso que eu compreendi. Nós temos no nosso cérebro alguns padrões. Quando a gente está acordado, as nossas ondas cerebrais vibram numa frequência. Quando a gente está dormindo, numa outra. Quando a gente está para acordar ou para dormir, numa outra. E essa é a fase teta das nossas ondas cerebrais.
Ali que a gente consegue a chave mestra para colocar no nosso subconsciente novas realidades, novas existências. E eu compreendi que eu não era uma gotinha do oceano, isolada, sozinha, abandonada, mas eu era sim todo o oceano. Você tem essa potencialidade dentro de você. Você precisa entender que você não está sozinha. Você precisa vibrar em frequência diferente. E as frequências de solfégio, elas são estudadas há milhares de anos. Elas foram utilizadas pelos antigos egípcios. Dizem que até lá no Tibete, para subir aquelas pedras enormes, naquelas rochas, frequências foram utilizadas. Elas são utilizadas para a saúde, para nossa saúde física, para nossa saúde mental e para nos realinharmos com o nosso espiritual. E eu fui aplicando isso no dia a dia, na minha vida, para eu sair daquela angústia, daquele caos. E ops, de repente, eu tinha mudado tanto a minha frequência que eu fui paga pelaquela pessoa que me devia milhares de reais. Então eu entendi que eu poderia atrair a prosperidade mudando a minha frequência vibratória, passando por um fluxo de benevolência, de gratidão e tendo muito mais equilíbrio corpo, mente e espírito. Um dia desses eu estava indo viajar para São Paulo e eu vi uma placa enorme no aeroporto de Curitiba escrito assim: escreva a sua história, liberte a sua história. E era um livro, uma corrente e esse livro saindo voando. E eu entendi que ali estava uma mensagem do Criador para compartilhar esse tipo de informação. De repente, eu coloquei isso e fui compartilhando e recebendo milhares de depoimentos de pessoas de todo o Brasil e mesmo de fora do Brasil que estavam utilizando essa metodologia e transformando a sua vida física, mental, espiritual e financeira. Por isso, eu entendi que eu precisava causar um impacto maior, divulgar para mais pessoas essa metodologia. E eu coloquei isso num passo a passo. Porque a gente, né, seres humanos, nós somos indisciplinados. A gente faz quando a água bate bem na nossa bunda. Quando a gente precisa aquela mudança, a gente se dedica e de repente a gente para. Entretanto, a gente precisa criar um novo hábito. É que nem escovar os dentes. Isso fica automatizado na nossa vida. E quando a gente faz todos os dias, continuados por 21 dias, segundo um médico que fez uma pesquisa científica, nós automatizamos esse processo no nosso sistema nervoso central. Isso se torna um novo hábito. Por isso é importante o poder do hábito. Essa é uma nova chave de virada de consciência para você. Você precisa compreender e colocar isso todos os dias na sua vida. Mas como a gente é indisciplinado, eu criei então esse método de aceleração de 7 anos da sua vida em apenas 21 dias, sintonizando a frequência correta. Quando a gente sintoniza a frequência que nós precisamos, portas se abrem e nós fluímos de uma maneira muito mais agradável na nossa vida, sem ter como se a gente estivesse naquele barco à deriva. E tudo isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas, como essa daqui, ó, a Dani Zoller. Ela utilizou as frequências para restabelecer, mesmo de maneira cética. Ela era cética, ela não acreditava que isso ia funcionar, para restabelecer a sua saúde física. A Luane Damasceno teve uma melhora importante no seu quadro emocional. A Alexa Graden melhorou a sua saúde e sua energia vital. E são milhares de depoimentos que eu recebo. E sabe o que é mais louco? Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida para melhorar a minha angústia, para melhorar a minha ansiedade, para melhorar o meu burnout, a minha vida melhorou. Eu me tornei uma melhor esposa, o meu relacionamento melhorou, porque eu comecei a olhar ao meu marido com olhos de gratidão, com olhos de Jesus
como ele nos ensina a olhar ao próximo, a amar. Eu me tornei uma melhor mãe, com muito mais paciência, e eu me tornei uma melhor mulher, muito mais empoderada. Eu achei o meu propósito, o meu vocário, a minha missão de vida. E isso faz com que eu vibre na alegria. E essa é a frequência da cocriação da sua nova realidade. É a alegria. Isso já é dito pelos ancestrais, só que a gente não entende. E como que nós estamos nessa vida, nessa corrida dos ratos, correndo atrás do queijo, e a gente nunca chega nesse queijo, porque a gente projeta no amanhã a nossa felicidade. Ela tem que ser vivida, experienciada agora. Ela tem que ser transformada dentro do nosso coração. E eu levei muitos anos estudando para chegar nessas conclusões. Mas eu criei um passo a passo onde você vai acelerar 7 anos da minha vida, que foram 7 anos de pesquisa e de estudo, em apenas 21 dias. E isso vai promover uma melhora da sua vida física, emocional e espiritual. E, de bônus, você vai dar um up na sua vida financeira. E agora, você gostaria de ter acesso, então, ao Maratona Frequencice? Ele foi estabelecido em 21 dias. São 3 etapas. A primeira etapa é uma profunda limpeza. Nós vamos limpar do nosso subconsciente os medos, os bloqueios, os traumas que estão literalmente travando a sua vida, que estão bloqueando o seu processo de evolução. A segunda semana nós vamos compreender qual é o seu chamado, qual é seu propósito, qual é a sua missão de vida, porque você só vai fluir na vida com paz, harmonia e equilíbrio em todos os campos se você estiver cumprindo a sua missão de alma. Senão, a gente vai ficando entristecido, o nosso coração, o nosso sentimento vai ficando cada vez mais doído. E é por isso que a gente está tendo uma pandemia de pessoas com depressão, síndrome do pânico e ansiedade, porque elas estão tão longe do seu propósito, elas estão tão afastadas do seu objetivo, do porquê a alma delas veio para essa terra, que elas vão se tornando adoecidas. Só que não adianta só a gente colocar embaixo do tapete todos esses sentimentos e fingir que nada está acontecendo. Uma hora, todos esses sentimentos guardados vai se materializar como doenças físicas. E aí, a gente vai ter que olhar para essas nossas sombras, da gente não estar cumprindo o que a gente veio cumprir. Então, a segunda semana é para compreender qual é seu propósito, qual é sua missão. E a terceira e última semana é para programar uma nova frequência. Qual é a frequência que você vai utilizar para manifestar alegria, para manifestar saúde, para acelerar a sua evolução, para acelerar a sua vida? Essas 3 semanas, todos os dias, de manhã e à noite, temos meditações guiadas e um passo a passo, porque eu estou segurando na tua mão para você não ter como não fazer. É só se realmente você não quiser. E além disso, eu desenvolvi um e-book chamado A Origem das Doenças, para você entender que todos os seus sentimentos, eles se materializam como doença no seu corpo físico. Quando você está engolindo muito sapo, a sua tireoide adoece. Quando você não está digerindo muito bem o que seu meio externo está falando, você vai sofrer com seu estômago. Quando você sente muitas mágoas, o seu fígado ele vai ficar adoecido. Quando você tem problema nos seus ossos, é porque você se torna inflexível. Quando você está com dores na sua coluna, é porque você está carregando muito peso. Quando você tem o seu coração adoecido, é porque você ficou muito triste, porque você foi apunhalado. E aí adoece seu coração. E são tantas as causas, as origens psicossomáticas, que a gente precisa olhar para isso, para que a gente vire mais uma chave de transformação e de evolução. Tudo é frequência. Os alimentos também são. Então, o segundo bônus vai ser um e-book chamado Frequência dos Alimentos, para você compreender que se você se alimentar de alimentos com frequências de alta vibração, isso vai trazer mais energia vital para o seu corpo físico. E quem não anda aí muito cansado, desanimado e não quer fazer nada da vida, só fica largado no sofá vendo Netflix, não é aí que você vai evoluir, não é aí que você vai se sentir melhor. É justamente fazendo o contrário, é tendo uma super
ação, fazendo algo além do que você já faz. Então, nós temos as 21 dias, nós temos o e-book da Origem das Doenças, nós temos o e-book da frequência dos alimentos e nós temos frequências exclusivas que eu comprei em dólar com os autores de um livro chamado The Healing Codes for Apocalypse Times, que é os códigos de curas para tempos apocalípticos. São 2 cientistas que desenvolveram frequências exclusivas e eu tive acesso ao curso deles e comprei em dólar e eu estou disponibilizando só para quem é meu aluno. E são frequências incríveis que a gente não acha em lugar nenhum. E se eu fosse te cobrar por tudo isso, por essas frequências que eu paguei em dólar, pelos e-books, pelas meditações 8D, que você vai estar agindo lá a nível teta do seu sistema nervoso central, por todas as informações que eu disponibilizei, chegaria muito provavelmente a 5 dígitos. Entretanto, só hoje eu estou realizando um preço especial para você. O valor para você ter acesso ao Maratona Frequencice e todos esses bônus é apenas de 12 vezes de R$ 29,64. E se tudo isso que eu tô te mostrando não evoluiria 7 anos da sua vida em apenas 21 dias, faria você desbloquear esse platô que você se estabeleceu, como se você estivesse ali patinando. Você vai subir de nível, você vai elevar o seu nível vibratório, você vai conquistar uma saúde plena e um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. E, além disso, eu te dou total garantia de 7 dias. Você vai entrar no curso, você vai ter acesso a toda a plataforma, todo esse conteúdo. E se mesmo assim você não gostar, em 7 dias você tem o seu dinheiro de volta. Porque eu tô fazendo isso para quem realmente quer mudar. Para quem realmente está vendo a sua vida colapsar, tá vendo que não é nada daquilo e precisa e está ansioso por respostas e possibilidades de ajudas reais. Essa decisão não é difícil a ser tomada. Você precisa parar e pensar. Se você estivesse aí e daqui 1 ano, como é que você estará? Ou mesmo daqui 1 mês, como é que você vai estar? Se você não fizer nada de diferente, isso é uma insanidade achar que a sua vida vai mudar. Albert Einstein fala isso pra gente. Mas, se você tomar a coragem, a decisão e a intenção verdadeira no seu coração de trilhar um novo caminho, de trilhar um novo propósito, você vai fazer essa chave abrir novas possibilidades na sua vida. E você vai evoluir 7 anos em apenas 21 dias. Agora entenda que se você não quer, não é para mim que você vai fazer a diferença, é para você mesmo. Aí você vai pensar, e mais uma vez eu não tomei a decisão certa. E mais um mês se passou e nada mudou na minha vida. E mais 1 ano se passou, e mais uma década se passou. E assim a gente vai levando a vida. E de repente a gente vai chegar lá no nosso fim e a gente viu que a gente não cumpriu o que a gente veio cumprir, que a gente não mudou aqueles padrões que se repetem como uma roda e os problemas que voltam e se apresentam na nossa vida como uma roda. É chegada a hora de você quebrar esses bloqueios. E a Maratona Frequencice é um método prático, comprovado cientificamente que você pode aplicar na sua vida e com certeza, se você fizer o método passo a passo, terá resultados como milhares de depoimentos, como milhares de pessoas que o fizeram e tiveram. Agora lembra tudo que eu tô te ofertando. Os 21 dias da Maratona Frequencice, o e-book da Origem das Doenças, o e-book da Frequência dos Alimentos, uma meditação exclusiva chamada Meditação Paralaxe em 8D, onde você acessa a nível lá do seu teta cerebral. E frequências de solfégia, 7 frequências exclusivas internacionais que estão lá, tudo isso na plataforma. E aí?
você vai ficar fora dessa? Eu não. E várias pessoas não. Eu aplico as frequências de solfégio todos os dias no meu consultório, durante uma cirurgia que eu faço para os meus pacientes. Isso faz com que o ambiente cirúrgico fique muito mais leve. Para as minhas filhas, quando elas estão dormindo, dentro do meu consultório, eu ensino isso e eu vivo isso na minha vida. Então, se você quer fazer parte disso, dessa egrégora e utilizar as frequências sonoras para melhorar a sua vida e evoluir 7 anos em 21 dias, clica no botão abaixo que eu te vejo do outro lado.